Hoje eu vou comentar sobre um assunto que eu considero bastante interessante, que é os profetas e os anjos e a relação com os viajantes do tempo. Eu sou João Batista, pesquisador bíblico, ufólogo, pesquisador da viagem no tempo e espiritualista. Bom, então neste artigo eu vou comentar a interação entre os profetas, os anjos e os viajantes do tempo. E neste caso, os anjos são os conhecedores do tempo passado, presente e futuro. Os profetas recebiam informações privilegiadas do Senhor, normalmente intermediadas pelos anjos. Havia profetas falsos que não recebiam informações privilegiadas dos anjos e que profetizavam por conta própria, não dizendo o que havia sido dito pelo Senhor. E eles foram castigados, é claro. Nós temos um caso, por exemplo, do profeta Ananias, que foi denunciado pelo Senhor através do profeta Jeremias, conforme Jeremias 28, de 15 a 17, que a seguir eu vou ler na íntegra. E o profeta Jeremias disse ao profeta Ananias: Ouve, Ananias, o Senhor não te enviou. E tu tens feito que este povo tenha posto a sua confiança numa mentira. Portanto, isto diz o Senhor: Eis aqui estou, eu que te exterminarei da face da terra. Este ano morrerás, porque falaste contra o Senhor. E o profeta Ananias morreu naquele ano. Desculpe. No sétimo mês. Então, isso foi apenas um exemplo de falsos profetas. Nós temos também uma profecia em Ezequiel 47, de 1 a 12. Eu não vou reproduzi-lo por ser muito extenso, porém os senhores poderão consultá-lo em Ezequiel 47, de 1 a 12. E ele diz basicamente que o Mar Morto, em volta do Mar Morto, onde nós temos deserto, vão surgir fontes de águas vivas. E nestas fontes de águas vivas vão nascer peixes, e em volta delas árvores frutíferas que vão alimentar o povo. Olha só, isso ocorreu há muito tempo atrás com Ezequiel e está ocorrendo nos dias de hoje. Nós temos que esses lagoas, esses chamados bolaines, surgem da seguinte maneira: nós temos uma areia no deserto, próximo ao Mar Morto. De repente, a areia começa a tremular e ela se liquefaz e nasce água, e ali fica uma lagoa. Essa lagoa vai aumentando com o tempo, e há muitas lagoas que já têm peixes de água doce nelas. Como surgiram? Bom, não vamos tratar nessa palestra sobre como surgiram os peixes lá, mas eles surgiram. E também há tamareiras nos arredores desses bolaines. Já foram criados, já nasceram perto de 9.000 bolaines. E se os senhores e senhoras quiserem conhecer um pouco mais a respeito dos bolaines, é só acessar as páginas da senhora Aline na série Israel com Aline, e eu vou deixar na descrição da live os endereços para os senhores consultarem. Bom, nós temos também as profecias de João Apóstolo no livro da Revelação, que é o nosso Apocalipse. Olha só, os anjos são espíritos evoluídos, são mensageiros que traziam e ainda hoje trazem as decisões do Senhor e os acontecimentos futuros informados pelo Senhor. Portanto, eu posso concluir que as previsões ou profecias relatadas pelos profetas já aconteceram
ou vão acontecer, certamente. Vejamos bem o termo certamente. Ele soa como uma certeza absoluta. Porém, em muitas das profecias trazidas pelos anjos, eles apresentavam uma escolha. Se fizerem A, acontecerá isto. Porém, se fizerem B, acontecerá aquilo. Porém, em outras profecias que eram atribuídas a tempos futuros distantes, onde não havia opções para escolha, elas vão então acontecer. Por que que eu digo isto? Porque se diz que para os espíritos, passado, presente e futuro são como um ponto, podendo se estar em qualquer lugar do tempo. Os anjos ou os espíritos evoluídos conhecem isto. Mas vou dar apenas um exemplo para fazer uma relação com os extraterrestres, porque eles também conhecem passado, presente e futuro e também trafegam durante esses períodos de tempo. Nós temos, por exemplo, o caso da senhora Betty Andreasson, onde os extraterrestres informam no livro Os Observadores de Raymond E. Fowler, a primeira edição, que para eles o futuro e o passado são a mesma coisa que hoje para eles, e eles podem navegar pelo tempo. Para quem tiver interesse, isso está na página 271 deste livro, no parágrafo 4 e na página 272 do mesmo livro. Com o seguinte texto, apenas um pequeninho trecho desse texto. O futuro e o passado são a mesma coisa que hoje para eles. O tempo deles não é como o nosso tempo, mas eles conhecem o nosso tempo. Eles conseguem voltar no tempo. O tempo para nós, eles dizendo a ela, não é o seu tempo. Lugar para você é uma coisa localizada. Para nós, não é. Não consegue ver isto? Olha só o termo que eles deixaram no livro. Não consegue ver isso? Como se isso fosse algo natural, vulgar para eles. Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre um outro assunto. As pessoas encarnadas, quando se desdobram, ou seja, uma viagem astral ou uma saída do corpo, acessam o campo ou dimensão espiritual, podendo, nesse momento, se comunicar com outros espíritos em desdobramento, ou ainda com espíritos desencarnados, sendo o mesmo campo ou dimensão também acessada pelos extraterrestres em desdobramento. Porque os extraterrestres são pessoas como nós, apenas com fisiologias diferentes e graus evolutivos diferentes. Ao que parece, eles conhecem muito bem essa característica, desdobramento, e a utilizam muito. E talvez, eu digo, talvez, dentro desse campo ou dimensão, possam navegar pelo tempo. Porém, pelas informações deles, eles passeiam pelo tempo em corpo e espírito. Bem, toda a explanação acima foi para dizer que os espíritos conhecem passado, presente e futuro e podem transitar pelo tempo. E concluindo a minha observação inicial, que o que foi profetizado pelos profetas para o futuro distante irá ocorrer. Que Deus abençoe a todos e a todas. Namastê. João Batista.